Onda Olímpica. Uma onda de informação e formação sobre o olimpismo. Ouvintes, cá estamos nós para mais uma edição do programa Onda Olímpica. Nesta terça-feira, 6 de fevereiro do ano de 2018. Para a nossa edição de hoje, destacamos a recepção de João Tiamba por parte do Presidente do Comitê Olímpico Internacional Tomás Bá, o lamento de Rui Sanches por falta da oportunidade de Angola poder albergar o Mundial de Vela no ano 99. Vamos também espreitar os preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno, que estará marcado certamente pelo desfile das duas Coreias. Fazem parte dessa equipa Onda Olímpica o Rafael Sapalo na montagem de registros, técnica final de Edimelo, numa equipa de que também fazem parte o Tócio dos Santos e o Alves da Silva, voz olímpica da Ana Cristina. A Onda Olímpica tem o patrocínio de Angola Telecom, DCI, Endiama, Ensa, Rádio Nacional de Angola, Sonangol, TPA. Água pura. Onda Olímpica, uma força no olimpismo angolano. Cá estamos nós para mais uma edição do programa Onda Olímpica. Dizer que muito recentemente, o presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Angola, Nádia Cruz, e também João Tiamba, atleta com o maior número de participações em Jogos Olímpicos, estiveram em Lausanne, Suíça. João Tiamba foi nosso convidado e também abordou a sua presença, considerando-a de satisfatória pelo facto de, neste encontro, terem sido abordados assuntos de interesse internacional. Eu diria que foi com imenso orgulho que tive o convite através da Associação dos Atletas Olímpicos de Angola e o Comitê Olímpico de Angola para assistir ou para fazer uma parte, nesse caso, do 8º Congresso Mundial dos Atletas Olímpicos a nível internacional e, de igual forma, para passar para eles a minha experiência durante o tempo que eu convivi em representação de Angola nos Jogos Olímpicos. Tiamba, você fez parte desta comitiva, vamos assim dizer, acabou por ser o cumprimento de uma promessa. Quando o Tomás Bá esteve no nosso país, portanto, disse-lhe, ou pelo menos convidou a estar presente em Lausanne, e lá esteve você então como especial guest nesse evento. Sim, realmente a gente sente bem, né, quando você é um convidado especial. Acredito que é o culminar de de todo o trabalho que Angola fez, que o movimento olímpico tem feito ao longo desses anos e que, naturalmente, o grande investimento que o governo também tem feito a nível do desporto, porque quem ganha é o desporto angolano, quem ganha é o movimento olímpico a nível nacional e, naturalmente, isso aparece mais a nível internacional. Um grito tão importante de dizer que nós não estamos só presentes dentro do olimpismo como competição, como participação, de igual maneira estamos para dar o nosso calor, as nossas ideias, e dali que houve esse convite e nós tivemos uma participação praticamente ímpar, porque Angola, não sei, mas pelo menos o que eu presenciei ao longo do tempo dessas duas organizações, tanto a Organização para os Jogos Olímpicos
do inverno, como os Jogos Olímpicos do verão, tivemos uma participação, como lhe disse, ímpar. As pessoas levantaram-se para poder bater palmas, porque abordamos assuntos que estão relacionados, que afetam exatamente o movimento olímpico. Tiemba, o que é ser atleta olímpico com um percurso como o seu? Portanto, 6 presenças, acaba também por ser um recorde, daí que numa das suas entrevistas também acabamos por falar da condição para que pudesse fazer parte do Guinness Book, não é? Certamente não foi este o assunto tratado, mas o prestígio de ser 6 vezes olímpicos o levou a Lausanne. É como você disse mesmo, um prestígio que não foi fácil. Se vejamos, nós estamos a falar de 1988, já 80, naturalmente, outros atletas, que muitos deles não estão aqui presentes, ou que não estão em vida, mas é um percurso muito, muito bonito e que isso nos traz boas recordações. E também faz com que a gente também passe uma mensagem, ou que deixa um legado não só aqui a nível nacional, mas também pronto, a nível internacional. É uma experiência inédita e gostaria, de igual forma, dar o meu contributo naquilo que é não só participação, mas naquilo que é o saber dos valores olímpicos, porque quando você se apercebe que está dentro do olimpismo, eu acho que é o momento mais alto de um atleta. E dali que nós temos valores que, naturalmente, temos muitas coisas que aprender dentro dessa competição. Resultados desta vossa presença em Lausanne, Suíça? O resultado foi super positivo. Como lhe disse anteriormente, nós tivemos a abordar sobre a organização para a Tóquio 2020, abordou-se para as próximas Olimpíadas, Paris 2024, e Los Angeles 2028. Alguns delegados, patrocinadores, pessoas que estão envolvidas dessa organização estavam aí presentes. De uma ou de outra maneira, essa sua presença deu com que nós passássemos a palavra de que o Estado angolano, de que o Executivo está empenhado em fazer a sua parte para que dentro do olimpismo seja Angola um dos países protagonistas, não só na competição, como ele disse, mas também naquilo que são estratégias, montagem de estratégia, ideias para que façamos os jogos cada vez melhor daqui ao futuro. Fazer bons jogos daqui ao futuro também implica alguns investimentos e sabemos que as coisas não estão fáceis. Em relação ao vosso movimento, em relação aos atletas olímpicos, o que é que vocês têm feito concreto? A princípio, nós, dentro da estratégia a nível nacional, das políticas que nós traçamos dentro da associação, elevamos essa preocupação a nível mundial, de que os atletas estão em primeiro lugar e que nós podemos ser muito próximos, estar muito próximo deles para que um atleta se sinta à vontade. De igual forma, como também podemos passar uma mensagem de que o atleta não deve usar o doping. E o doping foi uma das, abordagens importantíssimas que nós fizemos em Angola, como disse. Nós fizemos uma pergunta e essa mesma pergunta foi implementada no mesmo dia para que ela seja, que fosse a partir do dia 11, nesse caso, daqui para os futuros Jogos Olímpicos, fosse uma abordagem muito séria dentro do olimpismo. A conversa com João Batista Tiemba, que continua na nossa próxima edição. São 6 presenças em Jogos Olímpicos. João Batista Tiemba, que começou o seu percurso em 1988 nos Jogos Olímpicos de Seul e encerrou a sua carreira em 2008 nos Jogos Olímpicos da Ásia. Portanto, começou na Ásia e terminou mesmo também na Ásia. Seguimos em frente neste espaço Onda Olímpica. Agora abordamos também a preparação da seleção de sub-18, que projeta o jogo da primeira mão da segunda eliminatória de acesso aos Jogos Olímpicos da Juventude, até lugar em Buenos Aires. Noé Alexandre, presidente da direção da Federação Angolana de Futsal, afirma que o seu elenco já trabalha administrativamente para que nada falte aos jovens nesta altura da empreitada. Administrativamente nós estamos a trabalhar, criando condições
para que a seleção trabalhe sem grandes transtornos esses que aconteceram no jogo da primeira eliminatória, e tudo estamos a fazer para que nesta segunda eliminatória não aconteça o que aconteceu da vez passada. Assim é que nós já temos o alojamento garantido para os pré-selecionados provenientes do interior do país, e nós estamos a trabalhar nesse sentido para que quando eles chegarem em cá tenham tudo organizado, assim como a cozinha, que fica muito mais fácil nós contratarmos alguém, fazer comida e levar no local. Tanto em termos de transporte, temos o apoio da Federação de Futebol e do Comitê Desportivo da Marinha de Guerra Angolana. Por isso, esse aspecto está salvaguardado. Assim é que nós também muito antecipadamente remetemos já ao Ministério a relação nominal dos prováveis atletas que irão a Marrocos, assim como o chefe da delegação e todos mais outros elementos que irão compor a delegação. Neste preciso momento estamos a trabalhar no concernente à aquisição de bilhetes. Não está a ser fácil porque a média de bilhetes passagens está a 260 mil kwanzas. E não está a ser fácil para a Federação porque nós realmente recebemos um apoio do Ministério para a primeira fase, mas estamos a trabalhar no sentido de nós colmatarmos esse déficit. Não é Alexandre, presidente de direção da Federação Angolana de Futsal, e as condições que estão a ser preparadas para o jogo da primeira mão da segunda eliminatória diante de Marrocos na caminhada aos Jogos Olímpicos da Juventude. Passemos agora ao nosso ponto informativo internacional. Sítios Altios Fortios, mais rápido, mais alto, mais forte. Esta é a divisa olímpica, a divisa dos campeões. Agora falamos dos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam no próximo dia 8, com realce para o desfile das duas Coreias Unidas, que acaba por ser também o grande cartaz destes Jogos Olímpicos de Inverno. Vamos saber mais com a correspondência pela Euronews. Deixa ir em Cantigas, na cerimónia de abertura de mais um encontro da família olímpica, o presidente do COI deixou bem claro que, mesmo ilibados pelo Tribunal Arbitral do Desporto, os atletas russos não serão convidados. Seguimos o mesmo procedimento rigoroso depois da desapontante decisão do Tribunal Arbitral relativamente aos recursos apresentados. O privilégio de ser convidado exige mais que a simples ausência de uma sanção. Restam os atletas russos que nunca se viram envolvidos em escândalos de doping. Um total de 169 que irão competir sob a bandeira olímpica e já começaram a chegar à Coreia do Sul, naquela que será a menor delegação russa nos Jogos Olímpicos desde Salt Lake City em 2002. A correspondência com a Euronews, a volta dos Jogos Olímpicos de Inverno, que também nós vamos acompanhar. A Olímpica fica por aqui, nós voltamos em próximo espaço. Até lá, fiquem todos bem. A Onda Olímpica tem o patrocínio de Angola Telecom, DCI, Endiama, Ensa, Rádio Nacional de Angola, Sonangol, TPA. Água pura. Onda Olímpica, uma força no olimpismo angolano. Onda Olímpica, uma onda de informação e formação sobre o olimpismo.